Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Vamos estudar hoje o nível Expert. A disciplina é História da Igreja 2 e hoje nós vamos estudar a aula de número 59, a Igreja Medieval. Então vamos lá. O versículo inicial está aqui no livro de Josué, capítulo 23, 11, que diz assim: Portanto, guardai diligentemente as vossas almas para amardes ao Senhor vosso Deus. Que palavra tremenda, não é? Deus usa Josué para entrar na terra prometida, conquistar a terra. E aqui, capítulo 23, sabe que Josué tem 24 capítulos, já está praticamente no encerramento do livro. Então, aqui Josué reúne todo o povo que entrou na terra prometida, conquistou a terra, viu a promessa do Senhor se cumprir, e aí Josué traz essa orientação clara, não é? Guardai diligentemente as vossas almas para amardes ao Senhor vosso Deus, para não se afastarem do caminho do Senhor. E aí em seguida Josué diz: porque se vocês se aparentarem com uma dessas nações, né, se casarem com as mulheres com os homens das outras nações, saiba que certamente eles vos servirão de laço e açoite às vossas costas, até perecerem dessa boa terra. Olha só que coisa. Deus usa Josué para deixar bem claro, nós temos que guardar a nossa alma, nós temos que guardar o nosso coração e não deixar as coisas do mundo, a influência do maligno, as seduções da vida nos tirarem da presença do Senhor, do caminho do Todo-Poderoso, não é? Porque o diabo trabalha para nos tirar da presença de Deus, o mundo trabalha para nos fazer cair em pecados. E é interessante, amados, que no decorrer da história, não é? Se você ler o livro seguinte, é o de Josué, é o livro de Juízes. Juízes 2:10 diz que faleceu, né, do versículo 8 em diante, faleceu Josué e aquela geração, e levantou-se uma nova geração que não conhecia o Senhor, que não conhecia a Deus, não é? E esse não conhecer é um conhecer de não ter intimidade, de não ter interação com Deus. É óbvio que eles tinham informação, eles sabiam quem era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles ouviam as histórias das 10 pragas no Egito, de como Deus abriu o mar vermelho, da coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, maná caindo do céu, água brotando de rocha, o Jordão se abrindo, não é? A serpente de metal curando os que eram picados por serpentes, tudo isso, todas essas histórias eles sabiam. Agora eles não quiseram ter um relacionamento íntimo com o Senhor. E a geração seguinte, a de Josué, foi uma geração que viveu longe de Deus e, como consequência, o inimigo veio e prevaleceu. Nós vamos estudar aqui esse período da história que vai do ano 476 até o ano 1453, não é? Que vai desde a queda de Roma em 1476 até a queda de Constantinopla em 1453. Foi um período terrível, foi um período que muitos chamam, né, a história, muitos historiadores chamam não só de Idade Medieval ou Idade Média, mas alguns chegam a chamar de Idade das Trevas. Foi um período terrível. Então, vamos estudar aqui. Nesse período que vai se destacar é o avanço do poder papal. Falamos na aula anterior, não é, da Igreja Imperial. A igreja agora, os bispos se tornam funcionários públicos, o Estado agora, o imperador romano vai remunerar os bispos, os padres, os pastores, todos os que trabalhavam na obra, e vai começar a haver também vendas de cargos, e sutilmente a corrupção vai sendo entranhada na igreja. Naquele período haviam guerras constantes, trocavam reis, trocavam-se imperadores, mas em Roma o poder papal ia se fortalecendo. Nesse período da história nós vamos ver papas praticamente se autoproclamando semideuses. Então, vamos estudar. Uma coisa que avançou muito e permitindo esse fortalecimento do poder papal, e foi um ícone, uma divisão, foi o Papa Gregório I. Esse Gregório I vai ser um ícone, um marco na história da Igreja Romana, não é? Este Gregório I
ele tinha, ele conseguiu resistir às pretensões do bispo de Constantinopla. Lembrando, só trazendo um resuminho rápido da aula passada, o imperador Constantino, ele fundou uma outra cidade com o seu nome, Constantinopla, atual Istambul, e depois a capital do império, que era Roma, foi mudada para Constantinopla. Então, o bispo de Roma tomava para si o título de bispo universal e, ao mesmo tempo, o bispo de Constantinopla do mesmo jeito. E havia aquele desentendimento, aquela discórdia entre ambos. Primeiro, que quem gosta de discórdia e de briga é o diabo. Deus não gosta de discussão. Está escrito, 1 Coríntios 14, que Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Então, está escrito também que ao servo de Deus não convém contender, mas sim ser manso, apto para com todos, 2 Timóteo 2,24. Mas muito bem, o Papa então resiste. Com Gregório I vai haver um avanço, porque este Gregório torna a Igreja Romana para uma potência, que exerce uma influência em Roma e em todos os arredores, com uma força fenomenal. Este Papa também é o que vai desenvolver algumas doutrinas que foram introduzidas na Igreja Romana, dentre elas a adoração de imagens e escultura. É também Gregório que vai introduzir a doutrina do purgatório. Eu acredito que você já ouviu falar dessa doutrina do purgatório, que é ensinado que o purgatório é um lugar intermediário para que a pessoa purgue os seus pecados. Não é o céu e também não é o inferno. As pessoas que fizeram somente coisas boas, aquilo que era bom aos olhos do Senhor, ela vai direto para o céu. Agora, aquelas foram ruins mesmo, muito más, vão direto para o inferno. Mas a maioria, que foi não tão boa nem tão má, vai para o purgatório para purgar os pecados. E aí ele usa um texto que é num livro apócrifo, que para os protestantes não é aceito como inspiração divina, que é o segundo livro de Macabeus, capítulo 12, e aí ele leva esse contexto para que a igreja, para que o povo acreditasse. Lembrando que nessa época a igreja, o povo não podia ter cópia da Bíblia, não era feito e disponibilizado cópia para as pessoas. Então, para a gente entender a história, nós temos que nos colocar na época, Porque querer comparar uma história de mais de 1000 anos atrás com a situação atual sem esse entendimento fica completamente sem nexo. Então, o povo não tinha Bíblia, o povo não tinha instrução, ensinamento da palavra, aquilo que a igreja dizia era a lei, era a regra e acabou. Olha só que coisa interessante. Então, Gregório formula essa doutrina e ele vai além. Ele diz, olha, o Papa, o Bispo de Roma, tem poder para perdoar pecados. Ele tem poder em nome de Jesus para tirar as pessoas do purgatório e levar para o céu. Mas isso, para que ele faça, ele fazia mediante pagamento, mediante pecúnia, não é? Então, durante anos e anos, essa doutrina introduzida vai ser levada e até recentemente, ainda se falava muito nessa questão e até hoje ainda se fala dessa questão do purgatório, de purgar os seus pecados, de tirar do inferno. É óbvio que hoje perdeu a credibilidade, porque hoje todo mundo tem acesso à palavra de Deus, tem acesso à instrução bíblica, conhecimento da palavra, hoje através do YouTube, através da internet, televisão, todo mundo tem acesso à palavra, ao conhecimento da verdade. Mas muito bem, naquela época era novidade, ninguém sabia, e o intuito dessa doutrina era arrecadar dinheiro e arrecadou muito. Ele introduz também a doutrina da transubstanciação. O que é a transubstanciação? Ele dizia que no momento da ceia, o pão e o vinho se tornavam literalmente o corpo e o sangue de Cristo. E detalhe, só os bispos, os padres, como até hoje, é que participavam do pão e do vinho. Hoje é a hóstia, as pessoas recebem lá a hóstia, não recebe o vinho, só o bispo, o padre que bebe o vinho. Mas hoje, amados, nós temos o entendimento completo, e a Escritura já dizia isso há muito tempo, só não era ensinado, ninguém come pão com gosto de carne, nem bebe suco de uva com gosto de sangue, O pão representa o corpo de Cristo, a carne, o vinho, o suco, aliás, representa o sangue de Cristo. Depois, mais tarde, na aula que vem, nós vamos estudar a Igreja Reformada, Lutero vai trazer a doutrina da consubstanciação. O que é isso? O pão representa o corpo de Cristo, o suco de uva representa o sangue de Cristo, não é literalmente,
Não é literalmente. Então o governo papal vai crescendo, o governo papal vai se fortalecendo. Não é? A princípio, os primeiros papas, eles eram a favor de governantes justos, honestos, idôneos, eles ajudavam o povo, eles defendiam o povo de líderes tiranos, mas com o passar do tempo, não é? Eles vão se desviando do propósito de Deus, deturpando. Eles começam a divulgar documentos falsos, enaltecendo a Igreja Romana, dizendo que era uma instituição divina, ilibada, e durante anos aquilo não foi contestado. Lembre-se também que não era todo mundo naquela época que sequer sabia ler. Não era como hoje, né? Hoje todo mundo tem acesso à escola, educação, pelo menos na teoria e na grande maioria, claro. Mas naquele tempo o acesso à leitura, à instrução era muito mais difícil. Então nem todo mundo sabia ler e escrever. Então começaram a divulgar documentos que só foram contestados à veracidade no século XIII, no século XVI, com a Reforma Protestante, e confirmados que eram falsos. Enquanto isso, os imperadores romanos vão tomando para si o poder, a autoridade, vão se consolidando como líderes supremos. No ano 1054, houve aquilo que na teologia se chama de o grande cisma, a grande divisão, a grande separação entre a Igreja Romana e a Igreja de Constantinopla, entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Um papa excomungou o outro. Havia várias divergências, tanto de entendimento doutrinário quanto da prática da palavra. Por exemplo, eles divergiam a respeito, não é, do Espírito Santo, se o Espírito Santo procedia do Pai, do Filho, se era Deus, se não era. Eles divergiam, não tinham um consenso. Eles divergiam também a respeito do casamento. Eles divergiam, não é? Enquanto a igreja podia, os sacerdotes podiam casar, na outra não. Eles divergiam a respeito de imagens, de escultura, numa podia, na outra não podia, e só foi fomentando a discussão, só foi fomentando a discórdia entre ambos, chegando ao ponto de se excomungar. Enquanto a igreja romana consegue manter o seu poder e a sua autoridade, a igreja de Constantinopla permanece submetida ao poder do imperador. Então, durante esse período da história, não é, alguns reis, imperadores eram bons, outros eram perversos, também alguns papas eram mais brandos para com o povo, outros já eram mais cruéis, já eram punho de ferro, já não estavam nem aí para o povo, mas estão somente para si. E houve um período terrível da história, que vai ser ali entre os anos 1073 e 1216, um período de 150 anos aproximadamente, em que é um período terrível da igreja, dos piores governantes, os piores papas da história. Não é? Os piores papas da história, um deles foi o Hildebrando, chamado pelo título de Gregório VII. Não é? Este papa foi papa durante 20 anos, ele quis até fazer boas ações, mas acabou não tendo êxito. Não é? Ele queria que o governo estatal, o governo temporal, o governo humano fosse submetido ao governo da igreja, que a igreja deveria prevalecer sobre qualquer tipo de governo, que o bispo, o papa, o clero, a nobreza da igreja não deveria ser subordinada a nada nem ninguém. É interessante que Romanos 13 diz, né, que toda autoridade foi constituída por Deus, tanto as autoridades espirituais quanto também as autoridades temporais, né, as autoridades seculares. Mas voltando aqui, um outro papa depois de Gregório VII, que também foi terrível e pior ainda que o Gregório, foi Inocêncio III. No discurso de posse de Inocêncio III, né, que foi papa de 1198 a 1216, ele disse assim: o sucessor de São Pedro ocupa uma posição intermediária entre Deus e o homem. É inferior a Deus, porém superior ao homem. É juiz de todos, mas não é julgado por ninguém. Trocando de miúdos, não é? Inocêncio III diz que o Papa, o líder da Igreja Romana, era um semideus. Era inferior ao Senhor, mas superior aos homens, não é? Se achava um semideus. E se você ler ou ver filmes de época, não é? Diversos papas foram extremamente cruéis, agiram de maneira terrível. Nesse tempo, a decadência papal vai aumentando cada vez mais. Houve
um papa chamado Bonifácio VIII, em 1303, que ele tentou submeter os reis ao seu poder, mas sem sucesso. Lembrando que nessa época a Igreja Romana tinha influência na Europa inteira, né? Nesse período estamos falando de história da Europa, tinha influência em toda a Europa. O Papa queria dominar todos os países, mas não teve êxito. Inclusive, mais tarde, né, vai bater de frente com o rei da França e houve um período, inclusive, que chegou a haver 4 papas. Houve um período em que o Papa foi levado para a Babilônia, né, de 1305, 1307, foi levado para o sul da França, em Avignon, e o Papa ficou lá exilado, ficou lá preso. Depois, mais tarde, ele vai ser libertado. Haviam 4 bispos que se autodenominavam papas. Em 1377 fizeram um concílio e elegeram um novo papa para restabelecer o governo da Igreja Romana, cuja sede voltou a ser em Roma. Então é um período terrível da Igreja. E um fato que vai afetar diretamente a Igreja Romana é no ano de 610, quando surge Maomé. Maomé nasce em Meca, na Arábia Saudita, vai para a cidade de Medina e aos 40 anos, ele nasce em 570 depois de Cristo, no ano 610, supostamente apareceu a ele o anjo Gabriel, uma pedra preta em Meca, e entregou a ele tábuas de ouro, que seriam as palavras de Deus, e com aquelas tábuas de ouro Maomé escreve o Alcorão. Muito bem, ele começa a ensinar para todos que deveriam crer em Alá, que é o nome que eles chamam de Deus, né? Eles acreditam numa só divindade, em Deus, e eles acreditam que Maomé é o seu profeta. Eles acreditam que de Adão a Jesus todos foram profetas, mas Maomé é o maior porque Maomé assim fazia. E ele fazia as pessoas crerem no Alcorão, naquilo que ele ensinou, instruiu, mesmo à força. E fazem até hoje, não é? Até hoje é por violência, até hoje é por armas, e porque começou assim desde Maomé. E o islamismo vai crescendo à força na Arábia Saudita. Aliás, a palavra islamismo, não é? Significa submissão, obediência a Alá e à sua vontade, que era impetrada, era impingida por força, por violência. Lembrando que Zacarias 4,6 está escrito que não é por força nem por violência, é pelo agir do Espírito Santo. Mas muito bem, o islamismo vai crescendo e eles começam a dominar o Oriente Médio. Do Oriente Médio, eles começam a avançar para a Europa, conquistam a Espanha, não é? Conquistam o norte da África, ali da Arábia Saudita, conquistam inclusive a Terra Santa, Israel, não é? E o Papa, vendo que o seu poder estava sendo enfraquecido, que o islamismo crescia, dominava o mundo, surge então um movimento contra o islamismo que vai ser as chamadas cruzadas. Vão ser as cruzadas para tentar conter o crescimento do Islã. E é interessante, tem uma nota aqui na apostila do pastor João Palharim, do Evangelho Reunido. Eu vou ler para você essa nota. Olha que interessante, ele comenta a respeito do Alcorão. Diz assim, ó: há também outros livros com tiragens acima de milhões que afirmam que Jesus nem sequer morreu. Estou lendo o comentário aqui do Evangelho Reunido, página 527. O Alcorão, o livro sagrado de 1 bilhão e 300 milhões de muçulmanos, ensina. Olha o que diz no Alcorão. E por dizerem, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus, embora não sendo na realidade certo que o mataram, nem o crucificaram, senão que isso lhes foi simulado, e aqueles que discordam quanto a isso estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum, abstraindo-se tão somente em conjecturas, porém o fato é que não o mataram. Está escrito no Alcorão, no trecho Anissi, 4ª surata, verso 157. Olha só que coisa. Então, para os islâmicos, para os muçulmanos, não acreditam que Jesus de fato morreu crucificado. No Alcorão está escrito que Jesus nem sequer foi morto. Como Paulo diz, né, em 1 Coríntios 15, se Jesus não morreu e não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa pregação é vã, não adianta nada, porque Jesus de fato morreu, derramou até a sua última gota de sangue, depois ressuscitou, ficou com os discípulos 40 dias, depois ascendeu aos céus. É isso que o Evangelho ensina, porque de fato é isso que aconteceu. Mas, de um lado, tem a insatisfação das pessoas com a Igreja Romana,
Inclusive, há nesse período da história a Inquisição, que é outra mancha na história da Igreja Romana, que inclusive o Papa João Paulo II, há algumas décadas atrás, veio a público pedir perdão à humanidade pelas atrocidades que a Igreja Romana fez durante a Inquisição. O que era a Inquisição? O Papa se autodenominava Deus e mandava confiscar, tomar para si os bens das pessoas, expropriava, desapropriava, tomava para si os bens dos outros, tomava as casas, tomava terrenos, sítios, plantações, tomava tudo, humilhava as pessoas, matava, e tudo isso supostamente em nome de Deus, né? Lembrando que naquela época as pessoas não tinham instrução, a grande maioria, não conheciam a Bíblia, nem sequer tinham acesso, naquela época não tinha governo, leis como hoje, então o Papa se autoproclamava Deus, tomava tudo aquilo que é do outro. Surge lá um movimento que nós vamos estudar mais detalhado na aula que vem, que vai fazer com que a reforma seja deflagrada. Uma das situações é a Inquisição, a insatisfação geral, e outra é a tomada de literalmente dinheiro do povo. Não é? Surge um lema lá, eles saem, os bispos e padres saem pelas cidades, pelos países, dizendo precisava-se de dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, e eles andam com os gasofilaços e dizem, olha, quanto mais rápido a sua moeda cair no cofre tilintando, a alma do seu parente que morreu e está no purgatório vai sair voando. Tenho aqui na mão uma bula papal, uma indulgência que perdoa qualquer pecado e vai tirar o teu parente do purgatório e levá-lo para o céu. Repito, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, não tinham conhecimento e acreditavam naquilo que diziam, e quando não acreditavam eram impingidas por medo mesmo. E assim as pessoas iam dando dinheiro e a igreja foi crescendo, se fortalecendo, a Igreja Romana, enfrentando de um lado a insatisfação do povo, que até então conseguiam dominar, mas por outro lado o crescimento, o avanço do islamismo. Esse avanço foi tão grande que culminou com o surgimento das chamadas cruzadas. Foram 12 cruzadas ao todo, não é? Foram várias cruzadas, porém, não é? Porém sem êxito. Aliás, melhor dizendo, foram 7 as grandes cruzadas, foram 7, mas todas elas sem êxito. Tem até o filme aí no YouTube, As Cruzadas, né? Foram 7 cruzadas, mas todas elas sem êxito. As cruzadas eram um movimento, né, que reunia os reis, o povo da Europa, sob o comando do Papa, é claro, para saírem da Europa, para irem a Jerusalém e retomarem a Terra Santa das mãos dos muçulmanos. Lembrando que os muçulmanos são descendentes de Ismael. O lugar onde está hoje a mesquita do Domo da Rocha, que é aquela mesquita da cúpula dourada, é o exato local onde estava construído o templo, não é? E ali é o Monte Moriá. Os muçulmanos dizem que Abraão levou Ismael lá no Monte Moriá e não Isaque. E aí, como são descendentes de Abraão também, eles reclamam que a terra lá também é deles. Hoje, Jerusalém é uma terra dividida, minha gente. Tem a parte dos muçulmanos e tem a parte dos judeus, não é? E o judeu não atravessa a rua para o outro lado do muçulmano, nem vice-versa. É exército dos dois lados, lá o serviço militar feminino é obrigatório, o exército anda na rua normalmente. Eu nunca fui em Israel, tenho o desejo de ir, creio que Deus vai preparar essa oportunidade, eu irei. Se você tem esse desejo também, ore a Deus que Deus vai preparar essa oportunidade. O que tem hoje lá, o chamado Muro das Lamentações, é só um pedaço de muro que restou do templo que havia no tempo do Senhor Jesus. Então, Jerusalém é dividida entre árabes e judeus. Mas nesse tempo aqui da história, a Igreja Romana queria tomar para si de volta, não é, a Jerusalém, a cidade inteira, todavia sem êxito. Não conseguiram porque a distância da Europa até Jerusalém era muito grande, era necessário um contingente muito grande de soldados, era necessário muito dinheiro, muitos recursos e não tinham meios. As primeiras cruzadas foram reis, foram guerreiros, foram pessoas valentes. Nas próximas cruzadas, houve cruzadas de irem mulheres. A história conta, minha gente, chegou cruzadas de enviarem crianças para lutar. As crianças foram trucidadas. Criança não tem condição nenhuma de ir para a guerra. Foram trucidadas. Então, as cruzadas foram um grande fracasso. Os muçulmanos se mantiveram no poder, se mantiveram na autoridade
de Jerusalém. Um outro aspecto, um outro movimento aqui desta época que surgiu é o crescimento da vida monástica. Surgem alguns grupos da Igreja Romana, não é? Algumas organizações monásticas que são os beneditinos, os cistercienses, os franciscanos, os dominicanos, que vão viver uma vida monástica. Tudo isso surge aqui neste período da Idade Medieval, tá? Vou ficando por aqui. Na aula que vem nós vamos estudar a Igreja Reformada, tá? Vai ser uma aula maravilhosa, tá bom? Tem muita coisa, muito conteúdo, mas eu tenho que procurar resumir tudo, senão fica muito extenso o conteúdo da história, tá? Vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa aí o teu joinha para nos ajudar. Deus abençoe você, a tua casa, a tua família. Se não é inscrito ainda no canal, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações para receber as próximas aulas quando eu postar. E você também é convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra. Torne-se um pregador do telhado, faça a tua contribuição. Estão aparecendo aqui os números das contas aqui da Paz e Vida. Você pode fazer o teu depósito, a tua transferência e depois nos envie o recibo comprovante neste número aqui do WhatsApp que eu vou enviar para você os e-books do pastor João Ribi Palharim que vão abençoar a tua vida, vão edificar a tua fé, tá? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus.